Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Jesus no Lar do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, da cidade de Agualimpa. Hoje estamos aqui unidos em um só coração, em um só pensamento, dirigidos ao Mestre Jesus, ao nosso Pai Celestial, a nossa bondosa Maria de Nazaré. Que nossas orações, as nossas vibrações de amor, de paz, sejam em benefício a todos aqueles que aclamam a prece, que necessitam do conforto espiritual. Desejamos também que os ensinamentos extraídos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é o código admirável, sejam implantados em nossos corações na noite de hoje, seja levado a cada um dos nossos irmãos, que nesse momento está aqui conosco, as nossas orações, as nossas vibrações de amor e de paz, que possamos ser cada vez mais, levar aos nossos bondosos irmãos, que nesse momento aclamam a prece, que essa leitura de hoje do Evangelho serve de aperfeiçoamento espiritual, serve, Senhor Jesus, para que possamos entender e aceitar os seus desígnios. E nesse momento, ouviremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, as vibrações de paz, de amor e de cura se façam presente em todos os lares neste momento e no coração de todos os nossos irmãos. Hoje, meus irmãos, estaremos dando início a um novo capítulo, o capítulo 23, intitulado Estranha Moral. E a leitura de hoje é Odiar os Pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e sua mãe, a sua mulher e seus filhos, os seus irmãos e suas irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículo 25 e 27 e 33. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Mateus 10, 37. Certas palavras, aliás muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, que a sua sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois da sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele viveu, lícito é acreditar que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação a fatos históricos. O termo odiar, nessa frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, está comprometido nessa hipótese. A ninguém acudirá a atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou ou, em caso afirmativo, se na língua em que exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que a nossa. Nessa
passagem de João, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna, é indubitável que ela não exprima a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, aqui no Gênesis, designa as frases da criação. Servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução de ouro. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença em que o mundo foi obra de 24 horas. Tal também a palavra com que se designavam um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelo de camelo. Daí o haver na traduzido pelo termo camelo, na alegoria do buraco de uma agulha. Cumpre, ademais, se atenda aos costumes e aos caráteres dos povos, pelos muitos que influem sobre o gênero particular de seus idiomas. Sem esses conhecimentos, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode, numa, envolver injúria ou blasfêmia e carecer de importância noutra, conforme a ideia sucessite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso, é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas termos equivalentes ou perifrases. Estas notas encontram explicação especial na interpretação de Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não tivesse em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros e a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar a sua acepção moderna como contrária ao Espírito de Jesus e dos seus ensinamentos. E que assim seja. Meus irmãos, o capítulo 23, ele traz 4 itens, e todos eles muito fortes, que é odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos cuidar de enterrar seus mortos, e não vir trazer a paz, mas a divisão. Então, muitas pessoas já têm dificuldade de interpretar o Evangelho e alguns ensinamentos que Jesus nos deixou, porque ele falava muito por parábolas e às vezes não deixava claros seus ensinamentos. Mas, neste capítulo 23, que é estranha moral, ele vai contra os ensinamentos de Jesus. Porque odiar pai e mãe, isso vai contra todos os ensinamentos de Jesus. Será que Jesus realmente quis dizer que devemos odiar os nossos pais? Kardec, ele nos esclarece que algumas palavras no Evangelho não combinam com a doutrina de amor do Mestre Jesus, com todo o seu trabalho aqui na Terra, com toda a sua missão de trazer a luz para todos nós. E Kardec diz também, nessa leitura, que nós devemos aceitar os evangelhos como eles chegaram até nós, e que devemos ter sempre o cuidado de interpretar as palavras de Jesus conforme os seus ensinamentos de amor ao próximo, e também conforme os costumes da época, e nessa leitura em especial, com os costumes do povo judeu daquela época. O primeiro capítulo do Evangelho
é intitulado como Não Vim Destruir a Lei. E neste primeiro capítulo do Evangelho, nós temos os 10 mandamentos. E no quarto mandamento, Deus escreve a Moisés: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Aqui, quando Deus manda os 10 mandamentos a Moisés, já deixa claro que nós devemos amar os nossos pais, não só os nossos pais, como o próximo, né? E completando todos os 10 mandamentos, tem uma frase no Evangelho que diz o seguinte: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa frase, ela vem resumir para nós todos os 10 mandamentos. Mas, se Jesus pregou o amor, se até aqui no início do nosso Evangelho nós temos no quarto mandamento que nós devemos amar e respeitar os nossos pais, mas então, o que aconteceu? Por que essas palavras nas Escrituras? Todos nós sabemos, e o Evangelho vem nos dizer, que todas as Escrituras, todos os Evangelhos foram escritos após a morte de Jesus. Porque se tivessem sido escritas no momento em que ele estava presente aqui na terra, levando ao povo o seu ensinamento, com certeza elas seriam corrigidas. Mas, como tudo isso aconteceu após a sua morte e que ele não estava mais presente, existem duas hipóteses que o Evangelho vem nos explicar. Primeiro, na língua hebraica, algumas palavras tinham significados duplos, significados diferentes. E nós temos como exemplo, a do cabo e o camelo. E é mais fácil o rico passar por um buraco, é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico, né? Então, quando ele usa essa expressão camelo, está se referindo a um cabo passar por um buraco de agulha. E por que chegou a essa tradução de camelo? Porque o cabo era feito de pelos de camelo. Então, isso vem explicar para nós que estas palavras que foram ditas por Jesus podem ter sido modificadas com o passar do tempo, até mesmo na hora de ser traduzidas, na hora de ser das traduções de uma língua para outra, pode ter sofrido essas alterações. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade em entender muitas palavras de Jesus. Mas então, como nós devemos entender esta palavra, odiar pai e mãe? Aqui no Evangelho, no rodapé desta leitura, vem nos dizer: esse verbo não significa apenas odiar, mas também amar menos, não amar igualmente, tanto quanto a um outro. No dialeto siriaco, do qual Jesus usava com mais frequência. Então, o Evangelho vem nos explicar que Jesus não quis dizer que nós devemos odiar os nossos pais, Que essa palavra odiar, ela significa amar menos. E aqui no início da nossa leitura, no item 2, está assim: aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. São escrituras de Mateus. Então, essa palavra odiar não deve ser interpretada como na atualidade que nós usamos. Porque a palavra odiar, na boca de Jesus, vai contra tudo o que ele veio ensinar. Vai contra os ensinamentos de amor, contra a doutrina de amor ao próximo, a todos que ele veio trazer para nós. Então, Kardec nos esclarece nesta leitura que, em vez de usarmos o termo odiar, que nós devemos pensar assim: que todo aquele que não ama, que
todo aquele que ama o seu pai e sua mãe mais do que eu, de mim não é digno. Então nós não devemos considerar a palavra odiar no sentido que o nosso dicionário vem para trazer para nós. Ele quer dizer que devemos amar a Ele acima de todas as pessoas, que nós devemos colocar o nosso amor a Deus em primeiro lugar, para depois colocarmos a nós mesmos e as outras pessoas. E que a paz do Divino Mestre Jesus se faça presente, e que assim seja. Que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, nesse momento, vamos estender as suas mãos sobre a sua água, mentalizar Jesus, mentalizar muita luz, luzes de variadas cores descendo, em forma de medicamento, sendo colocada em sua água. Acreditamos e confiamos no Teu poder, Senhor Jesus, que nesse momento, essa água será fluidificada com as vacinas do Senhor Jesus, das farmácias divinas de Dr. Adolfo, Dr. Eurípides, que ser bem-vindo, trazendo a paz, a luz, o conforto espiritual, a cura para todas as enfermidades, tanto da matéria quanto do espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair nem trevas e nem tentações, mas livrai, meu Pai, de todo mal. Que assim seja essa água fluidificada agora e sempre. Graças a Deus. Nesse momento, gostaríamos de agradecer a presença de cada um que estiveram conosco em mais esse Jesus no Lar da Noite. Que Deus e a nossa Mãe Santíssima abençoe cada um agora e sempre. Que assim seja.